aqui? Aí. Tem, acho que é esse aqui, né? É esse aí? Vamos só ver aqui. Aí, tá. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eduardo, pela ação. Não sei se... Tá saindo aí? Tá. Ah, tá. Beleza. Tá. Então, vou aqui do outro lado. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre um tema que não é o meu tema, digamos assim, primário de pesquisa, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um tema que tem tudo a ver com aquilo que... Acho que não tá... Precisa, será? Precisa? Não vai? Sim. Porque acho que essa pilha tá fraca, essa aqui tá funcionando melhor. Beleza. Beleza. Tá. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre algo que eu acho que é muito pertinente à proposta inicial do evento. Pelo menos quando o Eduardo fez o convite de... Não, vamos fazer um evento para falar sobre o que a gente está trabalhando e relacionar isso com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com essa tragédia climática. A primeira coisa que me veio à cabeça foi falar alguma coisa sobre ambiente, tá? Não é, isso não é o que eu trabalho no meu dia a dia, mas é algo que eu acho que a gente tem que cada vez prestar um pouco mais de atenção. Então a minha fala aqui hoje é muito mais nesse sentido, tá, pessoal? De chamar atenção para você sobre esses temas e de alguma forma fazer uma denúncia sobre o que está acontecendo, sabe? Para que vocês tenham cada vez mais atenção sobre isso, tá? Então, acho que a primeira pergunta que a gente deveria fazer é por que a gente está reunido aqui hoje, né? E a gente está reunido aqui hoje durante uma greve dos professores da universidade, no momento que provavelmente, se não acontecesse essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente não estaria aqui, tá? Eu imagino que todos vocês viram as imagens da tragédia no Rio Grande do Sul. Acredito que todos vocês foram impactados por essas imagens de alguma forma. E eu, como gaúcho, como alguém que viveu onde essas imagens aconteceram, onde essa paisagem foi modificada por ação do clima, das mudanças climáticas, é algo que choca muito a gente. Mesmo a gente estando assim à distância, às vezes a gente está protegido, mas a nossa sensação talvez seja ainda pior, porque é uma sensação de impotência. A gente não está nem lá para poder ajudar as pessoas, para poder dar a mão para uma pessoa conhecida que a gente vê numa publicação no Instagram que perdeu a casa, que perdeu o carro, que perdeu o emprego, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão. Ao mesmo tempo, essa catástrofe uniu muitas pessoas e a gente está aqui no movimento dessa união, né? Agora, isso já era algo que estava sendo, de certa forma, esperado. Podia ser esperado, né, pessoal? Os alertas vêm sendo dados ao longo do tempo, tá? O nosso planeta está esquentando e isso está gerando esses eventos climáticos, mas ao mesmo tempo essa mudança do clima que a gente vai de alguma forma contornando para levar as nossas vidas, ela também está impactando nas nossas vidas e a forma como a gente vem contornando isso também impacta nos nossos comportamentos. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Chama atenção até essa notícia aqui, né, que o meio ambiente entra em alerta em 2024. Se alguém duvidava disso, as enchentes lá do Rio Grande do Sul deixaram isso um pouco claro, tá, pessoal? Só que assim, ó, esse não é algo pontual, isso não é algo pontual que aconteceu no Rio Grande do Sul, nem porque o Rio Grande do Sul eventualmente é um estado bolsonarista ou porque o Rio Grande do Sul é um estado que desmatou grande parte da Mata Atlântica ou que o Rio Grande do Sul é um estado que
tem uma grande produção agrícola e que isso poderia estar gerando essa catástrofe. Claro que tudo isso colabora, mas não é um fato isolado que vai determinar o que aconteceu lá, né? E a gente não pode achar soluções simples para esses problemas que são tão complexos, tá, pessoal? E como forma de eu tentar tocar um pouquinho vocês, porque eu sinto que as pessoas olham para essas mudanças climáticas como algo que está muito longe da gente, né? Algo que não está chegando ainda na gente. Então, é algo que está ainda muito na narrativa, que as nossas ações ainda são muito limitadas nesse sentido. Tá? Foi pensar um pouco em como que essas alterações climáticas estão impactando especialmente a prática de atividade física e também o comportamento sedentário das populações. Tá? Aqui eu queria até fazer um parêntese, ó, vocês devem ter visto essas imagens da Arena do Grêmio ou do Beira-Rio, que são palcos de eventos esportivos que foram completamente alagados e parcialmente destruídos, né? Um exemplo é hoje o Grêmio, que é o meu time do coração, é um time nômade. É o único time nômade, eu acho, do Brasil. O Internacional também é parcialmente nômade, né? Mas acho que o Grêmio é o time mais nômade do Brasil. Eu não lembro, vocês lembram de algum time nômade? E o mais impressionante desse time nômade é que amanhã a gente vai jogar uma decisão da Copa Libertadores da América a 1.000 quilômetros de casa e os ingressos estão esgotados. 32 mil ingressos esgotados. Tá? Então existem outras forças também da natureza e forças que a gente constrói enquanto seres humanos. Né? Então como que o clima, pessoal, vem impactando os nossos comportamentos de movimento? Esse é um estudo realizado na Austrália, em uma região que é caracterizada por ampla amplitude térmica. Tá? Os pesquisadores acompanharam as pessoas, cerca de 300 pacientes, ao longo de 3 anos. Essas pessoas tinham o comportamento de movimento medido de forma objetiva e eram coletados em paralelo também dados climáticos. Aqui eu trouxe para exemplificar essa relação os dados de temperatura, tá, pessoal? Então, quando a gente olha para o comportamento sedentário, o que a gente vê? Na linha azul, a gente tem a temperatura mínima do dia. Então, à medida que os dias iniciam com uma temperatura mais alta, a gente tem um tempo maior em comportamento sedentário. Quando os dias são mais quentes, ou seja, quando a temperatura máxima, que é o que está na linha laranja, é mais alta, a gente também tem um aumento do tempo em comportamento sedentário. Isso não é muito diferente quando a gente olha para a atividade física leve. Agora, em relação à atividade física leve, parece que a temperatura inicial, a temperatura mínima, ela impacta de uma forma um pouco mais positiva, mas à medida que a gente tem um aumento da temperatura, especialmente quando a gente passa dos 30 graus, sumiu aqui, meu amigo, aí. Especialmente quando a gente passa dos 30 graus, a gente tem já um decréscimo dessa atividade física leve. Agora não vai nem para frente, nem para trás, pifou. Acho que você tem que clicar na apresentação, eu acho que daí volta. Não, clica com o mouse. Aí ligou. Eu posso passar aqui também. Peraí, professor. O que você fez, professor? Não sei, professor. Não fiz nada. Aí, tenta aí agora. Não, Pifou. acho que pifou um negocinho aqui. Não vai, né? Só vai. Acho que eu vou aí, eu clico aí. Aí, tenta agora. Aí, agora voltou. Obrigado. Tá, valeu, professor. Tá. Então, pessoal, o que a gente vê para atividade física moderada, vigorosa, também é algo impactante em relação à temperatura. À medida que a gente tem um aumento de temperatura, a gente tem uma redução
da prática de atividade física moderada vigorosa. Tá? Agora a gente tem que fazer uma reflexão que esse estudo que eu vou mostrar agora, ele nos ajuda um pouco, que é uma perspectiva de projeção, né? Porque esses estudos, eles usam a temperatura média que a gente tem atualmente, tá? Então a gente vê, esse estudo aqui foi realizado nos Estados Unidos, utilizando dados de mais de 1 bilhão de pessoas ao longo de 10 anos, e mostrou também que à medida que a temperatura aumenta, a gente tem uma redução na prática de atividade física, e também à medida que a gente tem mais dias chuvosos num determinado período, a gente tem uma redução do nível de atividade física. Tá? Aí é que eu acho que as projeções começam a fazer um pouco de sentido. Tá? Porque o que a gente espera? A gente espera um mundo mais quente. Se a gente espera um mundo mais quente, a gente espera impactos maiores do que a gente está observando nesses estudos. Tá? A gente também espera mais dias chuvosos e que essa chuva seja cada vez mais volumosa em alguns lugares. Ou seja, a gente vai ter um impacto ainda maior do que o que está sendo observado. Tá? E quem são as pessoas mais impactadas nesse cenário? Os idosos, que como foi falado na mesa anterior, é uma população que está crescendo. Então essa população, em relação à atividade física, ela vai ser ainda mais impactada por causa das alterações climáticas, e também a população com excesso de peso, com sobrepeso e com obesidade, que é uma população que, por outro lado, também está aumentando e que se beneficiaria muito da prática regular de atividade física, e que parece que também está sendo bastante impactada pelos eventos climáticos. Esse estudo ele até traz algumas projeções em cenários de como seria a variação térmica e o impacto dessa variação no nível de atividade física nos Estados Unidos. Então, em 2050, a gente já começa a ter um impacto de redução da prática de atividade física nas áreas mais quentes e aumento da prática de atividade física nas áreas mais frias. Em 2099, isso se acentua um pouco mais. Tá? O primeiro ponto que a gente pode pensar a partir desse gráfico é qual o impacto que isso vai ter na população. Porque muito provavelmente pessoas que vão ser fortemente impactadas nesses lugares mais quentes, eles vão querer migrar para lugares mais confortáveis. E aí eu faço a segunda pergunta dessa apresentação. Será que essas cidades vão estar preparadas para receber esse número maior de pessoas? E aí a gente pode pensar num segundo ponto que relaciona ambiente com prática de atividade física, que é quando a atividade física encontra o ambiente construído, tá? Que é o ambiente que nós projetamos, que nós desenhamos para as cidades em que nós vivemos. Tá? Será que esse ambiente é adequado? Será que esse ambiente favorece a prática de atividade física? Então tem vários estudos, pessoal, mostrando N aspectos, características do ambiente construído que podem tanto favorecer a prática de atividade física, quanto desfavorecer essa prática, dificultar essa prática. Eu quero comentar mais sobre dois pontos. O primeiro ponto é o que a gente chama de walkability, ou caminhabilidade. Quão caminhável é uma cidade? Quanto que a gente consegue se deslocar de maneira autônoma dentro dessa cidade? Quão convidativa essa cidade é para que a gente faça a nossa rotina por meio de um transporte ativo? E o segundo ponto é, será que as cidades onde nós vivemos têm espaços adequados para essa prática de atividade física, que por definição são espaços verdes, como praças e parques, e espaços que também, de forma auxiliar, ajudam
a reduzir, por exemplo, a temperatura média dessas cidades. Tá? Então, para que vocês vejam que tudo, no final das contas, está interligado. A primeira coisa que a gente pode ver quando a gente fala dessa parte da caminhabilidade é que o impacto dos lugares mais caminháveis, ele é notório na prática de atividade física das pessoas, mas ele varia ao longo da vida. As crianças têm um impacto menor, até porque elas têm uma autonomia menor, então talvez elas vão se beneficiar mais de espaços específicos, e à medida que as pessoas vão ganhando autonomia no início da adolescência, na idade adulta, e depois, especialmente na velhice, essa questão da caminhabilidade começa a impactar cada vez mais e as diferenças vão ficando maiores entre os lugares onde a gente tem uma baixa qualidade do espaço e onde a gente tem um espaço construído melhor. Aí eu pergunto para vocês acham que Natal é uma cidade caminhável? Vocês já tentaram caminhar nas ruas de Natal? Especialmente nas ruas dos bairros? Vocês já viram que as calçadas não têm padrão? Que as calçadas são cheias de degrau? Que vocês não conseguem caminhar sem prestar atenção no piso que vocês estão caminhando? Porque a cada momento tem uma surpresa. Então, tudo isso dificulta que as pessoas façam uma escolha por se deslocar de forma ativa. Tá? Assim como a gente fala de uma cidade caminhável, existe também pesquisas que apontam para a importância do uso da bicicleta, né? Aqui em Natal a gente divide a ciclovia com o ônibus em alguns lugares. Talvez isso também não seja o método mais adequado. E óbvio, pessoal, que essa prática de ser mais ativo gera benefícios para a saúde. Isso já está muito bem documentado, certo? Mas isso também ajuda a gente a tomar melhores escolhas. Tá? Quando a gente tem uma cidade mais caminhável, a gente acaba se deslocando mais de forma ativa, seja caminhando ou utilizando a bicicleta. A gente tem mais conexão com o transporte público, porque por mais que o transporte não me deixe exatamente no ponto onde eu quero parar, eu tenho facilidade de me deslocar até aquele ponto e aquilo é agradável para mim, essa parte que eu faço ativa da minha caminhada. E por consequência, eu deixo cada vez mais o carro em casa. Se eu deixo o carro em casa, se eu reduzo a emissão de gás carbônico na atmosfera, eu tenho também um impacto positivo nas mudanças climáticas. Então, mais uma vez, para mostrar para vocês que parece que está tudo bastante interligado. E, ao mesmo tempo, essas cidades mais caminháveis, elas também geram impactos na saúde da população, como uma menor prevalência de sobrepeso e obesidade nas pessoas que vivem nessas cidades, ou também a gente pode olhar por um viés da incidência de casos de diabetes, onde a gente também tem uma redução em cidades mais caminháveis. Agora, o que a gente precisa pensar, e talvez esse é o nosso grande desafio, é políticas públicas para tornar as cidades cada vez mais caminháveis ou cada vez mais atrativas para que as pessoas vivam nessas cidades de uma forma mais ativa. O outro ponto que eu falei para vocês é a questão dos espaços verdes, parques, praças, que a gente tem na nossa cidade. Como que isso impacta o nosso estilo de vida enquanto comportamento de movimento. Tá? Esse estudo aqui ele foi realizado em 12 países, incluindo o Brasil. Tá? Curitiba foi uma cidade que foi avaliada e entrou nesse estudo. E o que o estudo mostra é que quando as pessoas entendem que tem algum parque ou alguma praça perto da casa deles, eles acabam fazendo mais atividade física moderada, vigorosa. Tá? Quanto maior o número de parques, maior a alternativa de espaços para que essas pessoas vão, que sejam destinos verdes, também maior
a prática de atividade física moderada vigorosa. Ao mesmo tempo, quando essas pessoas têm que caminhar ou têm que se deslocar por longas distâncias para encontrar esses espaços, o que a gente vê é um decréscimo na prática de atividade física. E como que isso impacta a saúde da população? Onde a gente tem espaços verdes, parques, praças, a incidência e a prevalência de sobrepeso e obesidade diminui. Tá? Então, mais uma vez mostrando que a gente tem que olhar cada vez mais para o ambiente onde a gente vive e tentar viver de forma cada vez mais harmônica com ele. Agora, para finalizar, pessoal, eu queria convidar vocês a olharem um pouco para o futuro. E aqui, quando a gente tá numa mesa que vai falar prioritariamente de crianças e adolescentes, o futuro são essas crianças e esses adolescentes que vão construir, e a gente tem que ajudar, de alguma forma, a criar um mundo cada vez mais saudável ou mais agradável para que essas pessoas possam se desenvolver de forma plena. Tá? O UNICEF, junto com a Organização Mundial de Saúde e o Lancet, criaram uma comissão para discutir como que isso pode ser feito, como que as crianças podem se desenvolver, e criaram um índice e classificaram os países dentro desse índice de desenvolvimento. Tá? O que eles levaram em consideração? Todas as características que influenciariam nesse bom desenvolvimento, ou que propiciariam o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes, tá? Em países de renda média, baixa e alta, e também levaram em consideração quanto de emissão de combustível fóssil, de gases de efeito estufa, que esses países precisam consumir para gerar esse benefício para as crianças. Então, quando a gente vê aqueles países que geram mais benefício, também são países que poluem muito, ao passo que países que poluem menos não conseguem gerar tanto benefício. Então, a gente ainda precisa, de alguma forma, inverter um pouco essa lógica para que a gente consiga avançar sem ter que poluir. Aqui a gente tem alguns exemplos que são citados como exemplos promissores. Um caso é o Uruguai, que é vizinho do Rio Grande do Sul, e parece estar desempenhando um bom papel nesse índice. Muito obrigado, pessoal.